Fala, Danilo, tudo bem? E aí, cara, tudo bem, cara? Boa tarde. Como é que você Obrigado. tá? Bom demais. Obrigado por contribuir com a gente aí nesse bate-papo, essa série de vídeos que nós estamos fazendo para tentar levar para as pessoas um pouco de uma visão de que tudo vai passar, que a gente precisa manter o equilíbrio, apesar da situação toda ser bastante séria e trazer bastante impacto para todo mundo. A gente está tentando buscar no contato, na conversa, nos relacionamentos que a gente tem, um pouquinho de positividade para enfrentar tudo isso. E a gente já conversou vários outros momentos sobre isso que está passando, mas agora para a gente poder compartilhar com a galera, eu gostaria de saber, na sua opinião, você que é um cara que trabalha com educação corporativa, que é escritor, que tem uma visão bacana, que eu respeito bastante, admiro, sobre, sobre o mundo, sobre a vida, sobre os nossos sonhos, os nossos objetivos. Eu queria saber um pouquinho como é que essa epidemia, essa pandemia toda, essa situação que a gente está passando aqui no Brasil, mais especificamente, afetou a sua vida, seu dia a dia, o que isso mudou nas suas rotinas? Não, vamos lá. Não, primeiro, obrigado, né, por essa oportunidade. Eu acho que é sempre muito bom a gente conversar, trocar ideias e principalmente nós estamos vivendo aí um Brasil bastante polarizado, né, de ideias, Exatamente. de opiniões, tudo fica muito crítico, tudo fica muito tudo fica muito à flor da pele quando você emite uma opinião e, enfim, acho que a gente está precisando mais desses debates, dessas trocas de ideia, né? Na verdade, assim, eu trabalho, sou casado, tenho dois filhos e esse movimento ele alterou toda a nossa rotina, né? Eu estou aí indo para a terceira semana que, felizmente, eu posso fazer o trabalho home. A gente tem muitas profissões aí que não podem se dar esse luxo e eu acho que aí já começa a nossa conversa com essa reflexão, né? O que é trabalho essencial? Quem são as pessoas que estão na rua fazendo trabalho de lixeira? Na empresa mesmo que eu trabalho, a gente tem muita gente na rua trabalhando para não faltar água para a população. Então, eu acho que tem muita gente aí que está realmente se arriscando em favor aí de outras pessoas. Então, mudou completamente a nossa rotina. Estou trabalhando de casa, meus filhos não estão indo para a escola, então você tem que se reinventar, tem que se adaptar para que você consiga, diante desse cenário todo que está acontecendo, não perder o foco, não perder a rotina e não perder principalmente a questão da produtividade. Como eu tenho criança pequena, então o tempo todo você compete com outros elementos, né, que não são necessariamente educativos, então você tem que trazer eles aí para o dia a dia. O meu trabalho, ele foi afetado, mas no sentido de presença, né, porque a gente tem muitos eventos onde eu trabalho que foram cancelados, foram postergados, mas a gente tem muita coisa que pode produzir nesse formato à distância. Felizmente, o mundo tecnológico hoje permite com que a gente faça esse tipo de interação mesmo à distância, a gente está junto, mas está a mesma distância, nós estamos juntos. Eu acho que isso é muito legal para o que a gente está vivendo. Eu acho que a epidemia, independente da gravidade dela, se ela é tudo isso que estão falando, ou se ela não é tudo isso, eu acho que a grande discussão que a gente tem que ter nesse momento é que, assim, sim, ela mudou a nossa rotina e o ano de 2020 não vai ser mais o mesmo. Daqui a alguns anos a gente vai estar falando disso ou nos livros de histórias ou para quem passou por isso e vivenciou. Eu não me lembro de ter passado por isso na história assim, da humanidade recente, algo que tenha paralisado o mundo, que tenha criado um movimento extremamente preocupante em todas as áreas da economia, financeira, varejo, enfim. Então, enquanto a gente está lidando com isso, que é algo desconhecido, a gente não tem a menor noção da proporção disso ainda, como ser humano falando, cabe a gente tentar se adaptar o máximo que a gente puder, né? E claro, evidentemente, eu preferia estar na rua, preferia estar fazendo outras coisas, mas o que me cabe aqui agora felizmente, né, que eu consigo me permitir, é ficar dentro da minha casa, preservando a minha família, cuidando das pessoas que estão ao meu redor e cuidando também da equipe de trabalho, né? A Sim. gente tem uma rotina bastante intensa
de reuniões e atividades. Eu acho, até brinco com o pessoal, que a gente está trabalhando muito mais agora do que se a gente estivesse lá no escritório. Exatamente. Porque ali no escritório você tem as interrupções, tudo bem que aqui você também tem as interrupções, né? Filho, esposa, a família que também demanda uma certa atenção, e às vezes as pessoas que estão no seu ambiente não conseguem entender que você está em trabalho, né? Acho que você está de folga. Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa falsa sensação de férias, porque nós não estamos de férias, a gente está passando por um período aí de transição. Então é isso, acho que afetou toda a nossa rotina, mas a gente tem procurado deixar ela o menos agressiva possível, né? Porque se você liga os noticiários, eles são geralmente extremamente preocupantes, então você tem hora que você também precisa se desligar um pouco disso tudo e ir atrás da informação, o que é verdade, o que é histeria, e enfim, né? Acho que é isso. De uma certa forma afetou todos nós, né? Todos os meios de trabalho com quem eu me relaciono estão nessa condição. Né? Você sabe que minha esposa tem um afilhado e ele está com 8 anos e já começou a usar o WhatsApp e tal, e aí por conta da quarentena ele não está indo para a escola, né? E aí às vezes dá 2, 3 horas da tarde, ou no meio da manhã, ele começa a mandar mensagem: ô tio Rick, vamos jogar comigo, que ele me chama, na família o pessoal abrevia o nome, né? Ô tio, vamos jogar comigo, vamos brincar. Eu falei: não, agora eu não posso, o tio tá trabalhando. Mas até explicar para uma criança que você não pode trabalhar, que apesar da rotina ter mudado, nós ainda precisamos trabalhar, precisamos continuar produtivo, até isso a gente precisa ter um cuidado para não magoar, para entender, fazer a criança entender que a vida segue, né? Mudou-se o ambiente de trabalho para quem está trabalhando no home, para quem está em casa com as crianças. Você, outro dia, havia comentado comigo que mantém os mesmos horários para levantar a mesma rotina, de se trocar e orientar os filhos a ir para a escola. Até esse cuidado com as crianças é algo que a gente precisa ter bastante, né? Não só com a nossa equipe ou com o nosso dia a dia profissional. Isso é legal. Pensando diante de tudo isso, Danilo, você consegue enxergar alguma ação, algum comportamento, alguma atitude que a gente poderia ter para tentar superar tudo isso, principalmente na parte profissional, né? A gente falou um pouquinho dessa parte humana aqui, das nossas rotinas, de nós como seres humanos que sofremos como qualquer outro, independente de estar se expondo na rua, de estar trabalhando em casa, na modalidade home. Mas como é que você imagina, assim, como é que você vê que a gente pode enfrentar essa crise toda que vem tanto na área da saúde, mas também na área econômica? Eu vejo que assim são vários pontos, né? A crise, de uma certa forma, ela trouxe algumas verdades meio doloridas para nós enquanto seres humanos. E a reflexão que eu faço, a primeira delas é que sim, nós somos egoístas, e isso tem uma explicação lógica para isso, né? Dado o momento em que, enquanto as pessoas não têm a informação, ou se pelo menos se contaminam com qualquer informação que vem, as pessoas correm desesperadamente no mercado, correm como se o mundo realmente fosse acabar. Uma sensação até muito apocalíptica, né? Apocalíptica, né? Que fala, né? Então, acho que isso é um pouco preocupante também. E uma outra coisa é a nossa falta de senso de coletividade. Eu não digo isso com uma perspectiva pessimista, muito pelo contrário. Eu acho que, ao mesmo tempo que revelou essas duas verdades doloridas para nós, que nós somos um pouco egoístas, assim, como seres humanos, nós somos também a falta de senso de coletividade, porque, assim, eu posso não estar muito preocupado com isso, não representar grupo de risco nenhum, mas existe um movimento coletivo que tem sido construído para a prevenção de toda essa situação que a gente está vendo, do coronavírus e tudo mais. Então, é natural que eu tenha que abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos pessoais, em favor da coletividade nesse exato momento. Então, eu acho que como a gente pode ajudar, eu vejo alguns movimentos contrários a isso que eu estou falando também, que são muito legais. Por exemplo, algumas empresas de TV a cabo, empresas de internet que melhoraram o seu serviço, justamente para as pessoas que estão trabalhando em casa, que elas consigam ter uma disponibilidade de internet melhor,
ter canais liberados na televisão, porque você vive em um período muito estressante, então tudo é muito preocupante. Você liga numa emissora, a emissora está preocupada em desmoralizar politicamente uma pessoa. Então, assim, essa polarização política que a gente está vivendo, inclusive no Brasil, ela é muito ruim para nós, enquanto pessoas, enquanto cidadão, porque você espera que o Estado, o mínimo que tenha é um equilíbrio, né, na parte de informações, e que a imprensa como um todo deveria cuidar dessas informações. E você vê algumas fazendo e outras não. Ao mesmo tempo que tem empresas de álcool e gel que estão superfaturando o produto no momento que as pessoas mais precisam disso. Então, será que é hora de pensar nisso? Porque depois as mesmas pessoas que fazem isso vão criticar o movimento, falando que tem que cuidar das pessoas, tem que salvar a vida, e tudo isso é muito importante. Só que a gente precisa começar a ter esse senso de coletividade. Por que eu, como empresário, vou querer aumentar o meu lucro numa hora dessa? Eu tenho que procurar salvar o meu negócio, proteger as pessoas que trabalham comigo, enfim. Então, eu penso que cuidar de pessoas, né? A gente precisa cuidar de gente. Isso não é um clichê motivacional ou uma frase de boteco. A gente realmente precisa cuidar uns dos outros. E quando eu digo isso, eu digo assim, desde o âmbito familiar, onde você comentou, eu estava falando exatamente isso. Aqui em casa a gente tem procurado manter a rotina dos horários. Acorda todo mundo no mesmo horário, vai dormir cedo, procura ter as atividades de tarefa escolar, procura ter essas interações. Por quê? Porque a vida não parou. A gente está... Isso, como toda situação na vida, seja ela boa ou ruim, ela passa. Ela não é permanente. Tudo isso vai uma hora passar. Então, a gente precisa criar formas com que a gente, por exemplo, o que eu sei fazer é treinamento, é voltado para essa área de educação corporativa. Então, o que nós temos buscado fazer dentro da empresa nesse exato momento, como é que a gente pode trabalhar esse aspecto comportamental e humano, mesmo à distância com as pessoas? Como é que a gente pode fazer para que essas pessoas que estão trabalhando na linha de frente tenham mais conforto, tenham menos estresse? Então, se você tem que pensar em estratégias que são das mais variadas. Nesse sentido, existe o recurso digital, existe a internet, existe isso tudo hoje, ela favorece muito a nossa dinâmica. Eu fico pensando, se a gente tivesse uma epidemia dessa há uns 20 anos atrás, por exemplo, há uns 20, 30 anos atrás, meu amigo, eu não sei o que seria, porque realmente o mundo pararia. E o mundo parou, mas ele parou parcial. As pessoas estão seguindo a sua vida, estão postando vídeo, estão fazendo movimentos. Ontem teve um movimento numa rádio norte-americana que chama iHeart, né, Festival, e que foi muito legal. Vários artistas como Elton John, Alicia Keys, o Dave Grohl, aquela banda Backstreet Boys, eles fizeram shows dentro da casa deles, né, porque é isso. O que o músico pode fazer numa hora como essa? Cantar, levar música para as pessoas. O que um cara de educação pode fazer? Procurar educar, procurar trazer conteúdo relevante para as pessoas. O que um jornalista pode fazer nesse momento? Trabalhar a informação com precisão, sem polarização política, sem criticidade política, que tenha um viés de realmente educar e informar as pessoas. O que é que um médico pode fazer? Cuidar de gente. Então, no fim do dia, o que todo mundo está fazendo, cada um no seu mundo, no seu ambiente, é cuidar das pessoas. E eu acho que isso é o único caminho, não tem outra... toda transformação que a gente passa no mundo, toda mudança, e não sou eu que estou dizendo isso, a história mostra isso, todo país ou toda nação que conseguiu triunfar, que conseguiu progredir tecnologicamente, do ponto de vista econômico, ela não fez isso senão através da educação, ou seja, de formar a cabeça das pessoas, de preparar as pessoas para tudo isso, porque a gente nunca está preparado para o que vem, mas a gente pode ter melhores repertórios, para poder ter melhores respostas, para poder ter mais equilíbrio quando a situação vem, o que é histeria de WhatsApp, o que é fato, o que é preocupante, o que não é preocupante, o que eu tenho que tomar cuidado, o que eu não tenho que tomar cuidado. Então, a gente acaba pecando muito nessa questão da democratização da informação. Como ela é democratizada, qualquer um pode acessar, qualquer pessoa pode pegar essa informação num contexto, jogar num outro contexto e aquilo vira uma verdade. Só para você ter uma ideia, ontem, no grupo de futebol nosso, a gente estava conversando quem quer jogar bola, domingo não vai ter jogo porque está tudo fechado. Aí soltaram uma notícia assim, olha, empresário
comete suicídio em tal cidade por conta desse movimento. Só que a notícia era de 2014. Percebe, cara? Então as pessoas estão tão ensanguentadas, né? Tão necessidade de ficar pulverizando tudo aquilo que não é bom, porque é o que o ministro outro dia falou, eu achei fantástico, genial que ele falou. Notícia boa não vende. Você não vai ver uma emissora, uma televisão, uma frente midiática falando assim, ó, as pessoas realmente vivem melhor, estão mais felizes. Porque o que as pessoas precisam de drama, né? A vida necessariamente demanda de um drama. Só que nesse drama as pessoas vão ficando histéricas. E elas vão colocando bobagens, elas vão colocando uma série de coisas que não agregam. Por que você vai ficar se contaminando disso? Então, busca oxigenar a cabeça com coisas que são boas, fazer coisas que você não está acostumado a fazer, sai um pouco daquele estresse midiático que isso tudo ajuda a gente a pensar, e no fim do dia que a gente tem que fazer, cada um na sua, realmente cuidar de pessoas, né? A gente vê os profissionais de saúde aí se dedicando, eu tenho muitos amigos da área de saúde que a gente manda mensagem, conversa, e você percebe que essas pessoas estão numa fase altíssima de estresse, porque não sabe, a hora que essa bolha estourar, existe uma preocupação muito forte no Brasil, que é exatamente com a questão da logística. Não é que o vírus, nesse exato momento, ele contaminou todo mundo. Não, mas ele, na medida que as pessoas começarem a ser contaminadas, claro que nós vamos ter grau de risco maior, menor, mas assim, a sobrecarga nos postos de saúde é o que preocupa o governo, é o que preocupa todo mundo. E não é porque o Brasil tem um sistema de saúde ruim. As pessoas repetem isso de forma equivocada. Nós somos um dos poucos países no mundo que tem um sistema de saúde pública para as pessoas. O problema é que as pessoas usam isso de forma equivocada. O que tem de gente que não vai em tempos normais, o que tem de gente que se acidenta embriagado. Então, isso tudo é custo para o Estado, é custo para nós, isso onera o nosso sistema de saúde pública. Então, não fazer leituras um pouco menos inflamadas e olhar para os fatos, o que os fatos estão dizendo para nós. Outro dia a gente comentava sobre isso, né? Teve uma pessoa da mídia, e na mídia tem de tudo, tem coisa boa, tem coisa muito bacana, tem Felipe Neto, tem do céu ao inferno, né? A pessoa, eu sempre costumo brincar nas palestras, cara, você pode acessar a internet, aprender um idioma, conhecer várias partes do mundo, ou ser seguidor do Felipe Neto, por exemplo, né? Fazendo um parênteses aqui. Porque tem muita porcaria nas redes sociais, tem muitas pessoas que vomitam coisas assim, sem profundidade, sem conhecimento, e principalmente sem respeito às pessoas que vão assistir, que vão ter contato com aquilo. E teve um apresentador que falou o seguinte, ele estava nessa febre de passar informação, porque o mundo está ruim, todo mundo tem que se proteger e tal. E no Brasil existe uma previsão, uma estimativa de 1 milhão de mortes. Cara, quando você olha um dado como esse, você fala, pronto, acabou, chegamos no The Walking Dead realmente. E você vai olhar para o negócio, não morreu ainda 1 milhão de pessoas no mundo. Como é que isso, qual é a base de informação que a pessoa pode ter para pulverizar uma informação como essa? Então, de novo, a gente está num período muito crítico no sentido de estresse, as pessoas estão mais inflamadas, estão mais desgastadas com o assunto, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe, mas pela primeira vez da humanidade, talvez a gente esteja vivendo uma certeza absoluta de que a gente não tem ideia do que vai ser amanhã. Então, não dá para fazer plano, não dá para pensar o que eu vou fazer daqui 2, 3 meses, porque você não sabe como é que vai estar. Então, as pessoas elas estão mais inflamadas, elas estão mais agressivas por natureza. Eu moro num condomínio, e no condomínio tem de tudo. Tem pessoa que está se protegendo demais, tem pessoa que está se protegendo de menos, e você vive nisso, você vive em um condomínio, né? Então, como achar o meio termo? Eu acho que sempre o meio termo, o equilíbrio, ele é sempre algo que vale a pena recorrer, né? Porque as pessoas, nesse exato momento, que elas mais precisam é um pouquinho assim de lucidez, um pouquinho mais de calma, porque é uma situação que vai passar, a gente sabe que vai passar, só que enquanto ela não passa, a gente tem esse período traumático que é o estresse. E a grande sacada é como é que a gente vai sair disso. Vamos sair disso totalmente destruído, ou a gente vai sair disso mais fortalecida? Porque se a gente sair disso e não aprender nada, aí, meu amigo, aí realmente a humanidade está bem atrasada. A gente precisa de mais epidemias como essa para ver se a gente aprende alguma coisa. Então, o que a gente precisa no fim do dia é assim, aprender alguma coisa com isso, nesse momento que
está todo mundo com os nervos à flor da pele, buscar alternativas, recursos que minimizem isso, né? Seja ele em qual ambiente for. Danilo, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala sobre essa questão do equilíbrio, da gente tomar cuidados com informação e evitar nos polarizar, isso é muito difícil, né? Porque a gente não é todo mundo que sabe aonde buscar informação relevante. A gente tem muita gente soltando muita coisa por aí. Eu vejo, por exemplo, os meus pais, eles têm uma tendência a não querer sair de casa, não, pelo contrário, a querer sair de casa o tempo todo, e a gente tem que se sensibilizar para não, evita sair, segura, mas esse pessoal que não tem essa percepção seletiva do que é informação relevante, do que não é, de não se envolver em redes de WhatsApp e publicações de redes sociais, ou até mesmo da mídia, essas pessoas acabam entrando realmente na histeria. E aí a ideia desse bate-papo é justamente também refletir sobre isso. Como é que a gente mantém esse equilíbrio emocional, como é que a gente mantém essa sanidade de não surtar, de não pirar, de não sair estocando as coisas que não tem necessidade, ao mesmo tempo não, como você falou, não se fechar demais e se trancar. Como é que a gente pode manter a sanidade? Por exemplo, no seu caso, o que você tem tentado fazer? Você falou de assistir algumas coisas que não são programas de jornais, essas coisas. Telecine está liberado para muita gente aí que quiser assistir, que tem uma vamos assistir uma telecine, vamos ver algumas outras possibilidades de distração. Mas você particularmente, o que você tem tentado fazer para manter esse controle emocional, para não entrar nessa histeria, para selecionar as informações que chegam até você, de fato, do modo que você não se deixe abalar por elas? Consiga, inclusive, conduzir suas equipes, conduzir sua família, conduzir os seus aí para o melhor caminho. Sabe, Ricardo, tem uma coisa que nós, seres humanos, a gente teme muito e em dadas as proporções, que é o medo. A gente tem medo de ter medo. E o medo em si, ele não é ruim. O medo, ele é um sentimento que te coloca em estado de alerta. Então, assim, uma vez que você tem medo das coisas, você tem um pouco de respeito com as coisas também. Então, por exemplo, eu posso dar aula, dar palestra há 20 anos, mas toda vez que eu vou entrar num ambiente onde eu tenho que proferir para 5 pessoas, para 5.000 pessoas, me dá um medo. Me dá um medo porque é uma responsabilidade. Mas não é um medo que paralisa, não é aquele medo paralisante que te trava e que você não vai nem para frente nem para trás. E a gente tem muito medo também de se sentir improdutivo. É uma das coisas que mais atormenta as pessoas, principalmente essas pessoas que estão no auge, né, da vida, seja ela mais madura ou menos madura que seja. Quando eu digo auge, eu não estou falando de idade, eu estou falando de vontade mesmo, né, da pessoa saber o quanto ela pode ser produtiva, alguma coisa que ela quer construir, quer deixar. Um dos receios que a gente tem é a sensação de impotência, a sensação de improdutividade. Então, por exemplo, o que eu, Danilo, posso fazer diante da epidemia do coronavírus? Estou seguindo as orientações do Ministério da Saúde, que é o único órgão competente que tem poder e tem capacidade técnica para dizer o que pode e o que não pode se fazer. Fora isso, eu não tenho capacidade nenhuma. Meu poder ele se limita àquilo que está aqui dentro da minha família, dentro da minha casa. Então, assim, a estratégia que a gente tem adotado dentro da nossa casa, ela é principalmente a gente inserir atividades com que a gente deixe todo mundo produtivo. Então, se, por exemplo, meus filhos têm uma rotina de escola, eles têm um determinado horário que eles têm que ler, que eles têm que fazer tarefa, que eles têm que se conectar online com outros alunos, que algumas escolas têm optado por essa modalidade à distância. Então, eles têm todos os horários. Quando eles estão com os horários livres, a gente procura preencher com outras atividades, que seja, por exemplo, a leitura. Então, colocar o seu filho para ler um livro por semana não mata ninguém. O problema é que a gente tem muito esse negócio, mas será que meu seu filho, ele é propriedade sua, no sentido que você que educa.
Então, não precisa se preocupar com o que a pedagogia está falando, com o que a psicologia está falando. Coloque o seu filho para ler um livro por semana, para fazer uma atividade diferente, que não seja somente o videogame, que seja somente eletrônica. Coloque ele para montar um quebra-cabeça, coloque atividades que estimulem o cérebro a sair um pouco desse marasmo todo que a gente vive. E para nós, adultos, enquanto profissionais e tudo mais, é a mesma coisa. A semântica é a mesma. Eu tenho feito muitas atividades com a minha equipe à distância, a minha equipe tem produzido muita coisa, a gente tem conversado com muita frequência, e o cuidado que eu tenho as pessoas que estão sob a minha responsabilidade, é fazer com que cada um se sinta útil, cada um se sinta importante, e que não é porque estamos trabalhando de home que a gente está de férias. Então, isso é uma coisa que faz com que a gente saia um pouco desse estresse emocional que a gente está vivendo todo, porque, de novo, a gente tem muito medo de se sentir impotente e improdutivo. Então, nessa fase que tudo indica para você ficar improdutivo, você não tem uma academia que você possa ir fazer musculação. Seus campos de futebol que você joga com seus amigos está fechado, o boteco está fechado. Então, assim, você não pode fazer happy hour. Então, você está numa situação que a gente está tendo que se conversar. Olha que coisa engraçada. Está tendo que conversar. A gente tem que se conversar, coisa que a gente passou a vida toda construindo, e aí construímos redes sociais, construímos relacionamento social, e tudo isso é muito bom, digital, só que agora a gente está tendo que se conversar. Coisa que muitas vezes no dia a dia, na loucura do dia a dia, a gente arruma desculpa de que não tem tempo, não dá. Então é tirar um pouco o pé do acelerador nesse exato momento, porque é uma situação que vai passar. É claro que a gente vai ter, muito provavelmente, nós vamos ter uma conta muito alta na economia para pagar, mas o que a gente vai poder fazer nesse exato momento? Vamos entrar em desespero, a gente vai pular da ponte? Não acho que seja o caminho, acho que a gente tem muita coisa que cabe a nós fazermos, que é uma fase que você comentou dos seus pais, né? Por que os nossos pais ficam mais... eles dão menos importância para isso? Porque eles já viveram outras epidemias, outras situações que na visão deles foi muito pior do que a gente está vivendo hoje. É que a propagação da informação hoje ela é muito maior. Então, há 30 anos atrás, a coisa não se disseminava do jeito que ela é hoje. Ela não tinha o alcance que ela tem hoje. E hoje não. Hoje, qualquer coisa que você faz na Zâmbia, o cara fica sabendo lá em Piracicaba o que está acontecendo no momento real. Então, isso é uma coisa também que... por isso que os nossos pais estão muito acomodados com a situação, porque eles não conseguem ver gravidade da forma como a imprensa como um todo está vendo. Isso tem que ser respeitado. Então, no nosso papel, cabe cuidar deles, cabe orientar, falar, olha, os tempos são outros. Muitos especialistas da saúde estão falando que nunca viram uma epidemia como essa. Ela não tem níveis de gravidade tão elevado como outras epidemias, mas ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. Então, sabe, a informação ela é sempre o melhor remédio contra a ignorância. Então, eu costumo sempre pensar isso, sabe? Uma cabeça que tenha repertório, uma cabeça ocupada, uma mente que está sempre em produtividade, ela não tem tempo para esse tipo de picuinha, entendeu? Ela não tem tempo para ficar vendo Felipe Neto, ela vai ver outras coisas. Ela vê outras coisas. É isso que eu quero, o apelo que eu faço. Você sabe que isso me lembra bastante a filosofia do Viktor Frankl, que é uma filosofia existencialista, mas que fala sobre que toda ação humana ela nasce da busca por um sentido. E essa busca por um sentido, ela é muito vivenciada na prática com o nosso senso de utilidade. Quando você falou de uma mente produtiva, de se manter produtivo, de ações produtivas, quando a gente está trabalhando, quando a gente encontra uma função para fazer, como cuidar de pessoas, cuidar de uma única pessoa, por exemplo, ou o pessoal que está na rua tentando manter o país girando, quando a gente encontra um sentido, um propósito, quando a gente encontra uma utilidade para aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, às vezes acho que fica mais, às vezes não, eu acredito que fica mais fácil da gente superar. E aí, no final da vida, é bem aquilo que você fala no vídeo seu sobre a síndrome do epitáfio, e eu já divulguei bastante isso, porque é uma abordagem, uma reflexão que eu acho bastante interessante. Porque vai chegar no final da vida,
a gente vai sentir que teve uma vida bacana, uma vida que foi útil, uma vida que tem sentido, né? Porque a gente fez do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, algo útil para a sociedade, algo útil para alguém, pelo menos, né? Isso eu acho bacana e uma das formas da gente superar tudo isso. Aproveitando que eu falei do vídeo, você também escreve, eu queria que você falasse um pouquinho desses conceitos que você está, inclusive, escrevendo agora, ou que você já escreveu, que se encaixa diante desse cenário todo que a gente vem vivendo. Eu gosto muito dessa abordagem, né? Quando eu falo da síndrome do epitáfio, que é um dos capítulos do último livro que eu publiquei, é exatamente essa sensação de que você não viveu uma vida como poderia ter vivido, né? Que lembra muito bem aquela música do Titãs, que eu devia ter amado mais, devia ter trabalhado menos, aquela coisa toda. Então, é claro que quando a gente chega, e eu acho que essa epidemia como um todo, ela está fazendo a gente repensar muito isso, né? Putz, será que eu não devia ter realmente embalado menos? Será que eu devia ter guardado mais dinheiro? Será que eu devia ter feito isso? Será que... Então a gente começa a se questionar, e esses questionamentos, eles são bons, desde que a gente não se paralise diante deles, né? E se arrependa, porque o que você fez no passado, as escolhas que passou, você não tem mais o porquê mudar elas, você só usa elas como aprendizado. É isso que eu estou falando em relação a tudo isso. Se a epidemia vier passar, e ela vai passar, com certeza ela vai passar, ela vai nos deixar uma lição, um aprendizado. Nós temos a obrigação de aprender alguma coisa com isso, de explicar para os nossos filhos, para os nossos netos, o que a gente passou, como a gente passou e como a gente poderia estar mais preparado ou não. Porque você olha, por exemplo, os movimentos que o governo tem procurado fazer, são movimentos que você para e pergunta, mas será que isso não poderia ter sido feito em tempos normais, para a gente ter, sei lá, né? Então, são perguntas que vêm à mente e a gente acaba refletindo sobre isso. Então, uma das coisas que eu estou escrevendo, escrevendo muito sobre essa transformação da aprendizagem, né? E se Deus quiser, vai ser o próximo livro que será publicado. E uma das coisas que eu tenho refletido muito são assim as novas competências que a gente precisa para esse mundo novo. Porque o mundo de verdade mudou, o que eu precisava na era da industrialização é completamente diferente de hoje. Nós somos uma geração que é muito mais exigido o capital intelectual do que o braçal. Então, a gente tem aí vários tipos de aprendizado novo. Então, uma das coisas que ela é até uma teoria darwiniana que fala, né, da nossa capacidade de se adaptar ao mundo. E a adaptabilidade é uma competência que ela vai ser cada vez mais um diferencial nas relações humanas, principalmente no ambiente de trabalho, principalmente no mundo pessoal, né? Por quê? Porque essa capacidade de a gente se inserir ao ambiente, se adaptar a ele, e se adaptar não é assim, não é que você não sente a dor, não é que você não se amarga, não, você passa por tudo isso, mas você levanta rapidamente, você reconstrói a capacidade de reconstruir. É um pouco da cultura do Japão. O Japão é um país que se reconstrói com muito mais, não facilidade, mas com muito mais organização do que qualquer outro país, tanto que o Japão, a Coreia do Sul, passaram pela epidemia e conseguiram controlar, estabilizar. É lógico, você vai falar assim, mas o Brasil é muito maior que o Japão e que a Coreia do Sul. Sim, mas se você tem a educação para 10, e que funciona para 10, que funciona para 100, funciona para 1000, funciona para 100 mil e assim por diante. Então, quando as pessoas estão engajadas numa coisa que é o valor humanitário, é o valor coletivo e não individual, não importa se é uma nação com 10, 15, 20, 30 milhões de habitantes. A questão é o valor que as pessoas dão para a causa. Então, essa capacidade de se adaptar, ela é uma capacidade que vai ser muito cobrada das pessoas, e quanto mais essa elasticidade, né, emocional a gente acaba adquirindo, melhor a gente passa pelas situações. Por que eu vou estressar com uma situação que não chegou ainda, não sei como vai chegar? Então, cabe a gente, nesse momento, ter o que eu costumo dizer sempre, né, a questão do equilíbrio, a questão da sensatez, para que você realmente consiga construir. Enfim, acho que o mundo novo exige com que a gente tenha
habilidades novas, capacidades novas. Olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está se interagindo, a gente trabalha em muitos projetos juntos, mas quanto tempo a gente tem conversado nos últimos tempos, cada um no seu lugar, cada um no seu ambiente, uma hora num estado, outra hora em outro estado, e esse formato, essa crise fez com que a gente tivesse que, parou, amigão, agora você não dá mais para viajar, agora você vai viajar sentado no seu computador e com o mundo todo. Então, talvez se essa crise não tivesse acontecido, a gente não estaria nem tendo essa conversa, porque ele estaria consumido pela rotina do dia a dia, né? Então, acho que isso é uma coisa boa também, porque essa capacidade de se reinventar, e se reinventar com rapidez, que não adianta se reinventar, mas assim, daqui 10, 30, não, a transformação ela acontece agora, ela está acontecendo. Então, quanto menos chororô a gente tiver e mais capacidade de ação, a gente sai disso com mais facilidade, sai disso mais forte, sai disso menos quebrado e menos arranhado, né? Eu estou sentindo que com essa crise toda e com esse distanciamento, a gente está enxergando a necessidade de estar ainda mais próximos. E estamos podendo até exercitar isso por conta das ferramentas que a gente tem, da necessidade de se falar. Isso tem sido bacana, porque eu tenho conversado, como você disse, com pessoas que há muito tempo é só oi, tchau, ou manda um e-mail, ou manda um WhatsApp e resolve, coisa rápida. A gente tem parado para pensar um pouco na vida, no nosso trabalho, nas nossas rotinas, nas nossas famílias. Isso tem sido muito bonito e eu percebo até que tem despertado muita solidariedade na galera de um modo geral. Para a gente partir para o encerramento, Danilo, se a gente pudesse resumir em uma palavra positiva o que nós precisamos para superar 2020, que palavra você escolheria? Não tenho dúvida que é a sensatez, cara. O que a gente está vivendo agora exige da gente a capacidade de ter senso, né? De poder decidir sobre as coisas com equilíbrio, com pensamento no coletivo, né? Nesse exato momento não pode predominar o meu ego, e o que a gente vem conversando muito sobre isso, né? Inclusive, dando mais um spoiler aqui, é mais uma competência que eu discorro bastante nesse novo livro que está em produção, que é essa questão da humildade intelectual, né? Não adianta a gente ter toda a informação, todo o conhecimento e esse conhecimento não ser a serviço de nada. A gente precisa, tudo que a gente faz é para o outro, seja o outro quem ele for. Então, o que cabe a nós aqui nesse exato momento é sensatez, uma boa dose de sensatez, nem muito inferno, nem muito céu, mas aquela questão assim, de que realmente isso passa, isso é uma crise passageira e ela vai passar, mas a gente precisa ter nesse exato momento sensatez, né? de trabalhar melhor no nosso repertório interno para que a gente não se contamine com tudo isso que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente também não pode fazer vista grossa, porque como é algo desconhecido, eu posso não concordar com a ciência, mas ainda assim ela é a melhor, ela é a melhor estratégia nesse tipo de situação. Então, por mais que ela tenha falhas, ela tem muito menos falhas do que eu, que não sou um cientista. Então, nesse exato momento, eu tenho que ter a humildade intelectual de poder, dentro do meu mundo, do meu universo, partilhar aquilo que eu sei, o pouco que eu sei, e aprender com quem eu não sei. Então, isso é uma coisa que faz muita diferença nessa loucura que a gente está, né? Eu acho que a palavra sensatez, ela configura tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem que ter sensatez, nossos governantes têm que ter sensatez, a nossa imprensa tem que ter sensatez, os nossos executivos têm que ter sensatez, os nossos trabalhadores que não podem parar, né, porque você não pode parar de comer, você não pode parar de ter as suas necessidades primárias bem atendidas, quem está na rua servindo água para a população precisa aprender a ter essa questão da sensatez. Tem um exemplo que eu gostaria de colocar aqui, que eu acho que é muito válido, né, essa inflamação das pessoas nas mídias sociais. Recentemente, um operador de uma determinada empresa foi fazer um serviço na rua e ele estava fazendo uma leitura, né? Tiraram uma foto do cara e publicaram nas redes sociais que ele estava cortando o abastecimento daquela pessoa.
E não era, na verdade, isso foi uma foto, o que acontece muito hoje, né? Você pega uma informação, uma fala de alguém, uma cena de alguém, num contexto, coloca num outro contexto e inflama tudo aquilo. A gente não precisa disso, as pessoas precisam parar de ser imbecis virtuais, sabe? De ficar propagando ódio, ficar propagando a discórdia sem ter profundidade. Se eu não conheço a cena, se eu não tenho o menor alcance para fazer um comentário daquilo, eu guardo aquilo para mim, sabe? Tem um pouco de sensatez naquele exato momento, porque é isso. E no fim das contas, a pessoa estava fazendo, era uma leitura, era uma manutenção justamente para não faltar água naquela ocasião. Então, são exemplos como esse que faz com que a gente, assim, exerça cada vez mais essa reflexão e que nós precisamos ter sensatez, sabe? As pessoas que estão na rua, estão trabalhando, estão fazendo o possível para que a gente continue a nossa vida aqui, elas estão se expondo também, a gente precisa ter respeito com elas, a gente precisa ter respeito com as pessoas que estão aqui, e respeito é uma coisa que eu sempre aprendi isso como ser humano, Ricardo, que é assim, a minha avó sempre me falou isso, né? Respeito é algo que nunca sai de moda. Você pode estar nos anos 2000, 2020, 2030, você pode estar com carro voador, você pode estar com inteligência artificial, mas o respeito é algo que nunca sai de moda. Ele nunca fica velho, nunca fica ultrapassado, nunca fica fora de moda. Então, e respeito vem junto com a ideia de sensatez, né? Você não tecer comentários ou não propagar aquilo que você não tenha respaldo e muito menos capacidade técnica e moral para poder fazer julgamento. Eu acho que nesse exato momento que a gente precisa é isso, sensatez e equilíbrio para que a gente saiba que isso é uma fase, ela vai passar, e a hora que passar, passou, a gente tem que sair dela forte, só isso. Danilo, uma frase que tem em uma das unidades da empresa que você trabalha, que está numa sala de conhecimento lá que eu gosto bastante, é que a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas é que mudam o mundo. Eu acho que a gente tem que fazer isso, fazer o nosso papel dentro da nossa profissão, tentar descobrir como criar um espaço à nossa volta melhor para que esse espaço contribua com a construção de um mundo melhor. E eu vejo que você, além do seu trabalho, você faz isso muito bem com os livros. Eu tenho um livro aqui e até queria perguntar para você, pessoal que quiser comprar algum livro, onde está disponível os livros que você tem, que você escreve, como é que faz para encontrá-los? Nessa fase que tudo presencial fica mais difícil, né? Além dele estar em várias livrarias aí do Brasil, felizmente é um livro que foi bem aceito, né? Ele está também nas lojas virtuais da Saraiva, da Nobel, da FENAC, de várias outras lojas, mas também tem um site que eu uso muito, que é o danilolegario.com.br. Lá tem os vídeos que a gente publica, provavelmente a gente vai ter algumas novidades aí empacotadas. Tem os livros, os últimos livros que eu trabalhei, que eu vendi, enfim, lá tem um pouquinho da nossa história, quem quiser curtir, compartilhar e trazer ideias também, né? Acho que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ser contrariado, sabe? Eu acho que ser contrariado nas ideias, eu acho que isso é fantástico, a gente cresce com isso e só evolui como ser humano. O problema é a gente ser contrariado na intimidade, no pessoal, né? Isso aí ninguém aprende com isso. Mas quando você senta comigo e debate ideias, mesmo que elas sejam, aliás, que sejam muito contrárias às minhas, eu acredito que a gente cresce e às vezes só tem a ganhar. Então, muito das minhas contribuições têm sido através de contribuições de outras pessoas que discordam de mim, que me fazem assim sair da zona de conforto. Então, se você não gosta desse tipo de coisa, se inscreva lá no nosso canal, entre no nosso site, publique artigo para a gente ali, vamos discutir, vamos debater, que a vida passa muito, muito rápido e, como diria o Cortella, ela é muito curta para ser pequena. Né? Então, a gente tem que aproveitar aqui cada instante e fazer valer esses momentos que a gente tem junto com outras pessoas, que são elas que nos promovem, nos engrandecem. Eu estou aprendendo uma porrada de coisa com os meus filhos que são mais novos do que eu, têm muito menos repertório do que eu, mas que têm outras capacidades, e assim vai, a vida funciona dessa forma. Então, me contrariem, que eu gosto de ser contrariado, né? Desde que isso fique nas ideias, não tem problema nenhum com isso. E vamos aí, vamos pôr na frente, passar essa febre toda que a gente está passando aí. Excelente.
junto vai passar. E quanto mais juntos e mais próximos em termos de comunicação, seja ela agora nessa modalidade virtual principalmente, mais fortes eu acredito que a gente vai renascer, ressurgir disso tudo e conseguir reconstruir novas oportunidades, novos caminhos depois de tudo isso passar. Danilo, bacana, muito obrigado de verdade pelas suas contribuições, por toda a nossa parceria, por esses debates que são bastante enriquecedores. Fico muito feliz de ver o resultado do trabalho que você faz, de ver esse comprometimento de passar um pouquinho das suas reflexões para a galera e por compartilhar isso comigo aqui nesse projeto. Obrigado a você, cara. Tamo junto, hein? Maravilha. Forte abraço, Danilo. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Você também.